Então, meus irmãos, mais uma vez, todos sejam bem-vindos. E o tema de hoje será o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é Sede Perfeitos. E quem irá nos falar é a nossa irmã Marisa Guedes, da Sociedade Espírita Irmãos de Caridade, aqui de Alvorada. Uma boa palestra a todos. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui nessa casa e falar sobre esse capítulo, né? Capítulo 17, os Sedes Perfeitos. Esse capítulo, essa frase, né? Sedes perfeito. Até coloquei assim essa imagem para a gente imaginar Jesus conversando ali com seus discípulos e fazendo. É um propósito que ele nos dá. Jesus nos faz esse propósito, né? Claro, o que ele quer dizer? Não sermos perfeitos, porque perfeito a gente sabe que é Deus, né? Deus, perfeição suprema, Criador de todo o nosso universo. Criador de todas as coisas. Mas qual o propósito desse convite? Não de nós nos igualarmos a Deus, mas tentarmos ser desperfeito como o vosso Pai Celestial é. Então, esse convite, a gente vai refletir durante aqui essa nossa conversa sobre o que ele quis nos dizer, né? E essa mensagem, ela está lá em Mateus. Então, essa frase do Cristo é como se ele nos dá um propósito a ser seguido, um norte para nos guiar para a nossa evolução espiritual. Então, o que é o Sedes Perfeito? É a gente pensar, né, não só em nós, mas como estamos agindo perante o outro, perante a sociedade, perante os nossos irmãos, né? Ele fala, né, tem um capítulo do Evangelho que amar os vossos inimigos, amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que queria que fizesse para nós. Então, esse é um norte que a gente tem que ir seguindo, se nós queremos nos melhorar espiritualmente. Porque a gente sabe que a nossa evolução espiritual depende de cada um de nós. De cada um de nós é a nossa evolução. Depende de como nós estamos agindo, né? Perante o que nós estamos buscando, que é o nosso melhoramento moral diante, não só daqueles que convivem conosco, mas em toda a sociedade, né? Então, esse propósito do Cristo que ele nos faz, ele conversa ali com seus discípulos, é isso. Porque ninguém nasceu perfeito, né? Nós estamos aqui nessa caminhada evolutiva. E eu penso que se nós estamos aqui, nós queremos isso, né? Essa evolução espiritual. Porque sabemos que a verdadeira vida, ela está lá. Aqui é uma escola. É um hospital. A gente está aqui precisando desse auxílio, precisando dos estudos para nos melhorarmos. E a gente, para se melhorar, precisamos do quê? Do Cristo, dos seus ensinamentos, do Evangelho. Então, quando a gente começa a buscar, a tentar nos melhorarmos, com certeza a gente vai ser auxiliado. E durante a nossa conversa nesse capítulo, eu peguei a parábola do semeador, que aqui está um convite também, né? Então eu vou pedir licença para a gente ir lendo, para a gente entender o que essa parábola nos quer dizer. Então aqui diz assim: aquele que semeia, saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comer. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra.
As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade, e a terra onde havia caído, mas levantando-se o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e esses, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Essa passagem está lá em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Então, assim, escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que a escuta, a palavra do reino, e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Então, aqui a gente vai refletir um pouquinho, né? Então, esse que recebe aquela palavra ali, né? E é no meio, o que é no meio das pedras? Que vem depois o sol e a queimando, que ela não germina. Às vezes, a gente fica... como é que eu vou dizer assim, lisonjeado com aquilo que a gente escuta. Toca às vezes no coração, mas ao sair lá fora, a gente acaba esquecendo. Por quê? Porque não brotou. Essa semente não brotou. Então, esse simbolismo dessa parábola aqui é isso que Jesus nos traz. Né? E mais adiante faz assim. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra. Tira ele daí motivos de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em que logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, é que o escuta a palavra, que ele presta atenção e quem ela produz frutos, dando 100 a 70 ou 30%. Então, aqui ele fala também, né, nos traz esse cuidado que nós temos que ter, de que como estamos semeando, né? Qual o solo que nós estamos semeando, aquilo que estamos buscando. Então, quando ele fala aqui, né, na questão da semente entre os espinheiros, aqueles que ouvem a palavra, né, que escutam, mas o que diz aqui, né, que as riquezas abafam aquelas palavras e a tornam infrutífera. É as coisas do mundo. Porque a gente sabe que lá fora o chamamento ele é muito grande. E às vezes a gente pensa assim, eu não vou me preocupar com essas coisas agora, vou deixar para depois. Me senti tão bem lá hoje, mas, né, depois eu vejo o que eu faço. Porque às vezes a gente adentra na casa espírita, se sente tão bem, né, tão bem amparado, tão bem, sai daqui com uma leveza. Mas qualquer reveses lá fora, a gente acaba esquecendo tudo. Acaba deixando para lá, porque às vezes as facilidades do mundo nos chamam muito mais. Por exemplo, numa tarde de sábado, né, de tarde, estarmos aqui buscando nos esclarecer, buscando o nosso melhoramento moral, porque quando a gente adentra a um centro, ou uma religião, seja, né, aquela que for, que nos liga a Deus, nós estamos buscando para nós, é o nosso melhor. Eu não quero ser bom para mostrar para o outro, não. Eu tenho que ser para mim, eu tenho que estar bem comigo para depois auxiliar o outro. E essa semente dentro de nós, ela tem que ser bem cuidada, bem regada, bem germinada. Ela tem que ter firmeza.
né? Então, quando ele diz aqui que é um solo fértil, porque o nosso coração, essa sementinha é plantada dentro do nosso coração, ele já está bem adubado para fazer essa semente florescer dentro de nós. E esse item aqui está lá no Evangelho também. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais não passa ele de letra morta e que, como semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá? Então, tem pessoas, assim, claro que a gente sabe, né? Eu me coloco aqui que quando eu me deparei com a doutrina, eu pensava assim, nossa, é muito livro para ler, é muita letra, é muita coisa, sabe? E a gente pensa assim, lá no início, né? Porque a gente ouvia dizer, tem que estudar, tem que ler, tem que se envolver para desenvolver. Mas depois que a gente começa a se envolver e a buscar nos esclarecer, nossa, aí eu pensei, poxa, por que eu não fui antes? Mas aquele era o momento da semente germinar. Porque todos nós temos o nosso momento dessa sementinha germinar dentro de nós, né? E no início a gente coloca muito empecilho, muito mesmo. Mas quando a gente começa a regar aquela florzinha, ela começa a brotar, nossos sentimentos vai mudando com certeza. Não menos justa a aplicação encontra elas nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nelas os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram dele, porque neles mais não veio do que fatos curiosos. Olha só que interessante aqui. Isso é Kardec que nos traz, né? E quando a gente vai só pelo fenômeno, né? Ah, eu vou lá porque eu quero ver isso. Ah, eu vou lá porque eu quero, né, ver o que vão me dizer, o que vão me falar. Porque quando a gente se apega só aos fenômenos, a gente não consegue entender a essência da doutrina, o que Cristo quis nos trazer. Porque lá no início, né, nas obras estão, né, como começou a divulgação do Espiritismo, aconteceu muitos fenômenos, mas por quê? Para chamar a atenção. E quando Kardec se prontificou a codificar a doutrina, a estudar e a buscar e nos deixar esse legado, né, para nós, quanto bem ele fez à humanidade. Isso é amor, isso é caridade, né? Cristo, quando ele convidou os discípulos para seguir com ele, para levar a boa nova, ele não escolheu pessoas perfeitas, ele escolheu pessoas da humanidade. Mas eles deixaram essa sementinha florescer dentro de si, e quanto eles trabalharam em prol da humanidade, levando a boa nova, né? Levando os ensinamentos de Jesus, que perdura até hoje, né? Porque se não fosse esses irmãos, né? Se fosse deixar, eu não vou fazer, ou por dificuldades, ou por colocar empecilhos, a gente não teria essa boa nova aqui nos auxiliando e nos ajudando tanto no nosso dia a dia. Porque Jesus, ele vive em nós, né? Basta nós querer que ele vive em nós, basta nós buscarmos ele. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante, eu acho que aqui eu já li, né? Vou passar para o outro. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros, não a si próprio. Olha só que interessante aqui, né? Quando a gente está escutando uma palestra, alguma coisa, a gente fica pensando no fulano lá em casa. O fulano tinha que estar aqui. Aquela pessoa tinha que estar aqui escutando. Eu vou falar isso. Mas não, é para nós mesmos. Quando a gente está aqui,
que se está escutando, é nós, porque a cada um vai chegar o momento de buscar, né? E a gente tem que aproveitar esse momento quando nós estamos aqui, porque essa sementinha, nós é que vamos regar ela. Aqueles finalmente para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. Então, aqui é um questionamento, né? Quando essa sementinha ela cai em terra boa, ela dá frutos, com certeza dá. Porque ela caiu em terra boa. Ela está sendo regada, ela está sendo cuidada. Aqueles que gostam, né, de plantinha, quando a gente compra uma planta, a gente cuida ela, né? Não colocamos muita água e nem tão pouco. Não deixamos no sol quente e nem muita sombra. Então, todo esse cuidado a gente tem que ter, e assim é conosco também. A gente temos que cuidar desse nosso lado espiritual. Explicando a parábola do semeador, Jesus retrata a categoria espiritual de cada um, a quem é endereçada a palavra divina. Aqui vemos os indiferentes a chegarem-se ao Evangelho, ouvem as lições e retiram-se. Seus corações não sentem os ensinamentos e, por comodismo, acham mais fácil abandoná-los. São terrenos ainda não preparados para a semeadura. Então, eles ouvem, né, a palavra, mas é só naquele momento, né? E assim eu vou dar um exemplo de uma amiga. Esse tempo nós estávamos conversando sobre isso, né? Sobre a questão, assim, do evangelho, porque ela disse, como é difícil colocar em prática. Com certeza é, não é fácil. Não é fácil mesmo, né? A gente colocar em prática tudo que está ali, mas a gente fazer esse esforço, tentar, né, que seja um pouquinho. Aí ela pegou e até nós conversando, assim, mas eu só me lembro no dia que eu tenho que ir ao centro. Por quê? Porque se deixa envolver por outras coisas, né? As coisas mais atrativas do mundo. Então, naquele dia, até a gente conversou e ela disse, eu vou para receber. Eu digo, que bom que pelo menos está indo para receber, porque um dia essa sementinha vai florescer. Ela vai ser tão regada que um dia vai florescer. Porque assim, a gente sabe que quando a gente começa a se envolver em tarefas, né, de caridade, em prol dos outros, nossa, a gente se sente tão bem em poder fazer algo por alguém. E não precisa ser grande coisa, nas mínimas coisas. Até assim no mudar o nosso jeito de ser no dia a dia. Aquele bom dia, tratar o outro com uma leveza, com carinho. A gente vai aprender. E é nessas pequenas coisas que a gente sente que a nossa sementinha está brotando dentro de nós. E até tem pessoas que dizem, nossa, como tu está diferente, quem conheceu há um tempo atrás, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom porque quando dizem isso, é sinal que a sementinha já está germinando dentro dos nossos corações. E essa caminhada é de cada um. Não adianta eu querer impor ao outro. Não, é de cada um de nós nessa caminhada. E a gente sabe que todos nós um dia vamos estar nesse caminho. Todos nós vamos chegar a essa evolução espiritual. Uns mais rápido, outros menos devagar, porque são um pouco mais preguiçosos, né? Mas vamos chegar lá. Esse item até está nesse livro, O Evangelho dos Humildes, muito bom esse livrinho. Nesta formosa parábola, Jesus classifica cada um que se achegaria ao Evangelho. Não somente o Evangelho é o semeador das verdades divinas, como também é uma bússola que Jesus usou para a humanidade se orientar. Lembra lá no início daquela frase, sedes perfeito? Então é esse o convite de Jesus. E essa parábola do semeador, ela é bem isso.
Ela bem nos explica isso, a nossa caminhada evolutiva. Né? E essa parábola, assim, eu gosto muito dela porque ela tem muitas reflexões, muitas mesmo, né? A gente pode levar ela em todos os ângulos, de como nós estamos regando a nossa sementinha, e pegar, como nos orientar no Evangelho, né? Que o Evangelho é o semeador das verdades. Esse Evangelho, ele nos guia a cada ensinamento que está ali, a cada item. Tem dias que a gente, às vezes, não está muito bem, está desanimado, e a gente vai lá, pega o Evangelho, uma frasezinha que a gente lê, uma prece que a gente faça. Parece que Jesus está ali do nosso lado, dizendo, eu estou aqui, filho. Eu não disse que seria fácil, mas vamos conseguir. O importante é nunca desistirmos, nunca. Toda disposição de melhoria não se deve restringir às boas intenções. É necessário que construamos uma boa base, com terra funda, de conhecimentos doutrinários que possa alimentar a nossa sincera vontade de melhorar, criando empecilhos ao desânimo e ao abandono do trabalho. Então, a gente não pode se deixar entregar pelo desânimo, porque a gente vai ter esses momentos. Vamos ter esses momentos de desânimo, né, que parece que as coisas não vão melhorar, e quando a gente começa a se envolver, parece que as dificuldades aparecem mais ainda, né? Mas é para perseverar a nossa fé, né? Até tem uma passagem, eu não vou conseguir lembrar para dizer para vocês, mas é de Simão Pedro, que ele tem um diálogo, que ele conversa, eu acho que até no livro dele, eu não lembro, depois se eu lembrar eu falo. E ele fica muito triste, porque acontece uma coisa na família com a esposa e ele não conseguiu perceber, né? E ele ficou muito triste com Jesus, como que deixa, né, acontecer isso comigo? Como se ele fosse melhor que os outros, né? Aí vem os amigos, outros discípulos, e diz, Pedro, lembra que Jesus disse que não seria fácil, que nós não estaríamos isentos das dores. A gente não vai estar, porque como estamos seguindo Jesus, não quer dizer que vamos estar isento do sofrimento e das dores. Não. Estamos aqui em evolução, sabe? E aqueles amigos conversando com ele, explicando, e aquilo tocou no coração dele. E nisso, ele vai até Jesus e abraça Jesus. Aí Jesus sabe tudo que se passa em nossos corações, né? E disse, Pedro, Pedro, dá o tempo ao tempo. O que é o tempo ao tempo? É que a gente sabe que tudo passa. A dor passa, a alegria passa, né? E a felicidade, ela não é daqui desse mundo. A gente sabe disso. Então, a gente não podemos entrar nesse queixume das nossas mazelas aqui, porque tudo está na nossa evolução. Tudo está dentro da nossa evolução espiritual. Imagina se fosse tudo alegre, tudo feliz, se a gente vivesse sorrindo, não tivesse nenhuma dificuldade, nem financeira, nem nada. Nós ia pensar em Jesus? Nós ia buscar Deus? Não, né? Para quê? Se está tudo bem, tudo tranquilo. A gente acha que é o felizardo da vida, da história, e a gente sabe que não é assim. E esse propósito nosso, que o Cristo nos faz aqui, esse convite, e que a gente sabe que através das... Não, claro, nem sempre, né, gente, mas a gente sabe que quando a gente atravessa uma dificuldade, seja ela qual for, primeira coisa que a gente se lembra é de Deus e é de Jesus. E Ele nunca abandona nenhum dos seus filhos, nunca. Seja Ele aonde Ele estiver, basta nós chamar e Ele vai estar ali. E quem é o nosso semeador? É Jesus.
A semente é a palavra de Deus. Os tipos de solo são os corações das pessoas. Partindo disso, a parábola começa a ficar mais clara para o nosso entendimento. Achei muito lindo aqui também esse dizer assim, porque Jesus é o nosso semeador, né? Então, a igreja disse ali no início, depende de cada um de nós. Como nós estamos semeando e regando essa sementinha dentro dos nossos corações. E quando cai em terra boa e deu frutos, é nessa hora que Jesus nasce em nós. E não conseguimos continuar caminhando do mesmo jeito, como aconteceu a vários irmãos e irmãs que santificaram sua vida e aprenderam o valor do desprendimento, da renúncia e da abnegação. Então, quando Jesus nasce dentro de nós, a gente já não é mais os mesmos. E eu sei que cada um aqui sabe quando Jesus nasceu em nossos corações. Cada um de nós sabe. E aqui nessa passagem eu me lembrei muito de Saulo de Tarso. Acredito que todos aqui tenham ouvido falar, né, desse irmão que antes ele era Saulo e depois virou Paulo de Tarso. Tem um livro, né, Paulo e Estevão, que é um livro maravilhoso, conta toda a história dele ali. Super recomendo para quem gosta de leitura, né? Esse livro é muito bom, que ali dá toda a narrativa da vida de Saulo e depois de Paulo. E ele era o perseguidor dos cristãos. Perseguia, e ele perseguiu tanto, ele fez tanta atrocidade, porque ele não entendia o que Jesus vinha trazer, né? Por quê? Porque ele vinha de outra cultura. Ele era muito fiel às leis de Moisés. Então ele achava assim que Jesus, nossa, ele queria encontrar ele para, né, tirar uma satisfação, para brigar e tudo. E quando chega à porta de Damasco, que ele, né, fica até cego pela luz de Jesus, ali Jesus nasce no coração dele. E essa passagem, gente, ela é tão emocionante, tão linda assim, ó, porque ele não pergunta, ele não questiona nada, né? Que Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele diz assim: Jesus, que queres que eu faça? Então ali aquela sementinha já brotou no seu coração e ele se colocou à disposição de Jesus. E olha quanto ele trabalhou em prol da doutrina, em prol de levar a boa nova, né? E nunca ficou no queixume, nunca ficou se martirizando porque ele fez há tempos atrás. Porque aquilo ficou no passado, o que importava era dali para frente. E isso, que eu quero trazer assim, isso serve de exemplo para nós, sabe? Que quando a gente chega a essa que Jesus nasce em nós, o que é o mais importante? É a partir desse momento, a gente viver outra vida. Porque até atrás a gente não sabia, mas agora a gente já sabe. E divulgando, levando a boa nova de Cristo, né? A gente fala, quanto mais a gente se envolve, mais a gente se desenvolve, os nossos sentimentos vão se modificando, nós mesmos vamos modificando, né? E aqui eu trouxe uma mensagem que está lá no livro Pão Nosso. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele, segue esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna, procedem as sementes da luz celestial para os homens em comuns. Faça-se imprescindível muita observações das criaturas para que o tesouro não lhe passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Quem sempre
que quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia. Num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, obrigando-o nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo, a vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará, indicando-te novos rumos. Essa mensagem ela é muito linda. Ela está lá no livro do Pão Nosso, né? Então, eu achei interessante ali no início que fala, né? Às vezes, a gente, quando tem contato, né, com a doutrina, às vezes sempre através de um amigo, de um livro que a gente recebe de presente, ou um parente que entrou, né, para a doutrina e leva os seus familiares. Eu, no meu caso, foi a minha sogra, né, que conheceu, ela era católica fervorosa. Mas quando ela conheceu a doutrina, ela quis levar toda a família. Claro que a gente sabe que poucos, né? Poucos essa semente germina. E eu agradeço muito a ela. Hoje ela está no mundo espiritual, mas agradeço muito a ela pelo presente que ela me deu, que foi o Livro dos Espíritos. Então, aquilo chamou muito a nossa atenção em casa, né? De todos nós, um olhar diferente da vida. Porque a doutrina espírita, ela nos dá esse olhar diferente, né, das situações e nos faz entender o porquê estou aqui. Por que eu estou nesse mundo? Por que eu vivo nesse lugar? Por que eu estou com essa família? Então, todos esses porquê, quem é questionador, se faz essas perguntas, né? Então, assim, ó, e a doutrina, ela vai te esclarecendo aos pouquinhos. E ela vai te mostrando esse caminho, esse norte, essa bússola que Jesus nos trouxe, que é a Boa Nova, né? Que é os ensinamentos dele. Eu penso assim, ó, que cada um de nós, quando Cristo já nasceu em nós, já não somos mais os mesmos, somos completamente diferentes, né? E aqui eu tenho muito obrigado, uma sementinha, e a gente ficar refletindo. O que eu estou semeando? O que eu estou deixando pelo caminho aonde eu passo? O que eu estou semeando no meu lar, com a minha família, com meus amigos, né? Porque a doutrina, a gente tem que levar dentro de nós, ter as ações, as atitudes em todos os lugares que a gente veja. Não precisamos nos esconder. Estamos no mundo sem viver no mundo, mas levando a todos a essa boa nova, com amor, com carinho, com dedicação, com brandura. Mas tudo isso, a gente falando assim, é lindo e parece ser fácil, não é? Ela é uma construção de cada um de nós. E eu tenho certeza que todos nós aqui já estamos nessa construção, né? Então, agradeço a todos pela atenção, pelo carinho. Muito obrigada.